Desde o início dos tempos, a humanidade busca compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cada pensamento, cada silêncio, cada dúvida é parte de um enigma maior. Aqui, você vai mergulhar nas perguntas que moldam nossa própria consciência. Bem-vindo ao segredo da existência. Vivemos em uma era em que a liberdade é exaltada como o valor supremo. Dizem que somos livres para ser quem quisermos, para escolher o que quisermos, para mudar quando quisermos. Mas há um segredo que ninguém conta. Quanto mais liberdade temos, mais aprisionados nos tornamos. As possibilidades que deveriam nos libertar começam a nos sufocar. E, pouco a pouco, descobrimos que o excesso de caminhos também pode ser uma forma de prisão. Kierkegaard foi um dos primeiros a perceber essa contradição. Ele chamava isso de angústia da liberdade. Segundo ele, a liberdade é como estar à beira de um abismo. Diante de tantas possibilidades, o ser humano sente vertigem, não por medo de cair, mas porque sabe que pode pular. A liberdade carrega dentro de si o pavor da escolha. Cada decisão significa matar todas as outras. Escolher é renunciar, e o homem moderno, acostumado a querer tudo, não suporta perder nada. Nietzsche via esse mesmo dilema de outro modo. Para ele, a liberdade total exige força interior. É o fardo do Criador, aquele que precisa dar forma à própria vida sem instruções, sem garantias, sem um Deus que aponte o caminho. A maioria das pessoas, dizia Nietzsche, prefere a escravidão confortável das regras à solidão de escolher por si mesmas. E talvez por isso, mesmo quando somos livres, continuamos buscando alguém que nos diga o que fazer. A liberdade, então, deixa de ser bênção e se torna peso. Cada escolha abre 1000 portas, mas fecha 1000 outras. E o ser humano, incapaz de aceitar essa perda, se transforma em prisioneiro das possibilidades. Vive cercado por caminhos que não percorre, assombrado por vidas que poderia ter vivido. O resultado é um tipo de vazio silencioso, a sensação de que tudo é possível, mas nada faz sentido. Kierkegaard diria que essa é a verdadeira tragédia da modernidade. Confundimos liberdade com ausência de limites. Queremos todas as opções, mas nenhuma direção. E o preço disso é a paralisia. Quanto mais livres nos tornamos, mais dependemos de algo que nos diga quem somos. Essa é a prisão invisível da liberdade. O peso de ter que se definir em um mundo onde tudo está disponível. Nietzsche chamaria isso de fraqueza do espírito moderno. Aquele que não suporta a liberdade busca novos mestres. E esses mestres hoje não têm rostos. São os algoritmos, as opiniões, as tendências, as comparações. A liberdade, quando não é guiada por consciência, se transforma em servidão disfarçada. A pergunta, então, se torna inevitável. Será que estamos realmente escolhendo, ou apenas reagindo ao medo de escolher errado? A liberdade moderna é celebrada como conquista, mas ela carrega uma sombra que poucos reconhecem: a responsabilidade. Kierkegaard dizia que o homem é livre, sim, mas também é responsável por tudo o que faz com essa liberdade. E é justamente essa responsabilidade que o atormenta. Ser livre é não poder mais culpar ninguém. É não ter desculpas. É não poder se esconder atrás de mandamentos, tradições ou autoridades. Quando a escolha depende apenas de nós, não há onde se refugiar. A liberdade, então, se torna angústia. Nietzsche via essa angústia como o preço do poder de criar a si mesmo. Ele dizia que o homem moderno, ao matar Deus, libertou-se das antigas correntes, mas também destruiu o mapa. Agora, cada um precisa desenhar o próprio caminho, e essa tarefa é insuportável para muitos. O vazio deixado pela ausência de destino transforma-se em desespero. Queríamos liberdade, mas descobrimos que ela exige coragem, e coragem é o que menos temos. Essa é a armadilha. Pedimos para ser livres, mas quando o peso da escolha cai sobre nós, buscamos de novo a segurança da obediência. Voltamos para as grades, só que dessa vez as chamamos de estilo de vida, estabilidade, sucesso. Fingimos ser livres enquanto seguimos o que todos seguem. A prisão moderna é confortável, climatizada e cheia de distrações. Não há muros visíveis, mas há rotina, medo e conformismo. Kierkegaard dizia que a maioria das pessoas não quer liberdade, quer tranquilidade.
E é por isso que a liberdade para o homem comum é um fardo. O livre-arbítrio, quando não acompanhado de consciência, se transforma em ruído. O indivíduo escolhe não porque deseja, mas porque precisa preencher o vazio do silêncio. Cada escolha se torna uma tentativa de escapar da própria existência. Nietzsche via nesse comportamento a raiz da mediocridade moderna. Ele dizia que os fracos buscam pertencimento, enquanto os fortes criam significado. A liberdade é o teste supremo. Revela quem precisa de direção e quem é capaz de inventá-la. E quase todos reprovam nesse teste, porque a verdadeira liberdade exige um tipo de solidão que poucos suportam. Ser livre é estar diante do abismo e ainda assim dar o salto. É escolher sem garantia de acerto, e mesmo assim continuar. Kierkegaard chamava isso de fé existencial, a coragem de existir sem certeza. Nietzsche chamaria de amor fati, o amor ao destino, inclusive ao erro. Ambos, cada um à sua maneira, sabiam o mesmo. O homem livre é aquele que não foge da responsabilidade de ser. E é por isso que a liberdade assusta, porque no fundo, ela não nos oferece nada além de nós mesmos. O paradoxo da liberdade é que ela nos promete infinitas possibilidades, mas nos entrega o peso do arrependimento. Kierkegaard dizia que toda escolha é uma renúncia. Quando escolhemos um caminho, matamos todos os outros. E o homem moderno, cercado por infinitas opções, vive em luto permanente pelas vidas que não viveu. O excesso de liberdade cria uma angústia nova, o medo de escolher errado. É o fardo de quem pode tudo, mas não sabe o que quer. Nietzsche enxergava nesse dilema a fraqueza da vontade moderna. Ele dizia que o homem contemporâneo sofre não por falta de oportunidades, mas por falta de direção. O excesso de escolha destrói a força interior. Quando tudo é possível, nada parece essencial. A vida se fragmenta em desejos momentâneos, e o indivíduo, sem eixo, se torna escravo de impulsos. Ele confunde liberdade com dispersão. Kierkegaard observava que a verdadeira liberdade exige limite. Só há escolha autêntica quando há algo a perder. O homem que acredita poder ter tudo vive preso à indecisão. Ele se move em círculos, acumulando possibilidades em vez de vivências. Essa é a prisão invisível do mundo moderno, a paralisia da abundância. Não é a falta que nos sufoca, é o excesso. Nietzsche via isso como o sintoma do homem reativo, aquele que não age, apenas reage. Ele se move não por desejo genuíno, mas pelo medo de ficar para trás, de não aproveitar o suficiente, de não viver tudo. É o mesmo medo que transforma a liberdade em ansiedade. Cada escolha se torna uma ameaça, e não uma conquista. Vivemos perseguindo versões de nós mesmos que nunca existirão, e chamamos isso de progresso. Kierkegaard chamaria isso de desespero moderno, a tentativa constante de escapar de si. O homem livre, dizia ele, é aquele que tem coragem de se limitar, de dizer não às infinitas possibilidades para poder dizer sim ao essencial. Mas para isso, é preciso autoconhecimento. E é exatamente o que a liberdade excessiva nos rouba. Quando tudo é possível, deixamos de nos perguntar o que realmente tem sentido. Nietzsche via na limitação o nascimento da grandeza. Ele dizia que o Criador é aquele que impõe fronteiras a si mesmo, não o que se perde no caos da escolha. A liberdade sem forma é apenas ruído. E o ruído é a antítese da vida plena. Ser livre não é ter todas as opções, é ter clareza suficiente para escolher uma e sustentá-la. Kierkegaard e Nietzsche concordariam. A liberdade verdadeira não está no número de caminhos, mas na profundidade com que trilhamos um. O homem que tenta viver todas as vidas não vive nenhuma. E é por isso que a liberdade, quando mal compreendida, se transforma na mais bela forma de prisão. A liberdade moderna é um palco, e nós somos atores exaustos tentando interpretar papéis demais ao mesmo tempo. Kierkegaard via esse fenômeno como a doença da possibilidade, o estado em que o homem se perde diante da quantidade de vidas que poderia viver. Ele dizia que, quando tudo se torna possível, o ser humano deixa de existir de verdade. Ele se dissolve em 1000 versões de si mesmo, nenhuma completa. É o paradoxo da liberdade. Quanto mais máscaras temos à disposição, menos rosto temos de fato. Nietzsche enxergava esse mesmo teatro com ironia. Para ele, a liberdade que se vangloria de poder ser tudo é apenas uma forma disfarçada de covardia.
O homem verdadeiramente livre não é aquele que experimenta tudo, mas o que tem coragem de se escolher. O que diz, é isto que quero ser, e assumo o custo. O resto é curiosidade sem propósito, movimento sem direção, vida sem sentido. Kierkegaard chamava isso de desespero disfarçado. Ele via o homem moderno como alguém em constante fuga de si. Um ser que confunde multiplicidade com profundidade. Queremos ser muitas coisas porque temos medo de ser uma só. A escolha se tornou sinônimo de perda, e a perda se tornou inaceitável. Assim, vivemos presos em uma corrida silenciosa, acumulando possibilidades, relacionamentos, experiências e identidades, como se isso preenchesse o vazio que cresce no centro da alma. Nietzsche diria que essa busca é sintoma de uma vontade fraca. A verdadeira vontade é seletiva, não voraz. O homem forte não se perde em opções. Ele cria o próprio caminho e transforma suas limitações em destino. O homem fraco, ao contrário, vive tentando escapar do peso da escolha. Ele chama isso de liberdade, mas é medo disfarçado. É a recusa de comprometer-se com algo que o defina. Kierkegaard afirmava que a liberdade sem propósito é uma forma de desespero espiritual. Ele via a modernidade como uma multidão de indivíduos que confundem movimento com sentido. Correm, dizia ele, não porque sabem para onde vão, mas porque têm medo de parar. O verdadeiro homem livre é aquele que ousa parar e perguntar: por que estou correndo? Essa pergunta, simples e brutal, é o início da consciência. Nietzsche chamaria esse despertar de o momento em que o espírito se torna criador. O homem livre, dizia ele, é aquele que transforma o excesso em forma, o caos em arte, o peso da escolha em expressão. Mas para chegar a esse ponto, é preciso suportar o silêncio. A liberdade não é feita de barulho, mas de solidão. Kierkegaard e Nietzsche concordariam em uma verdade desconfortável. A liberdade que não nasce da autenticidade se torna apenas performance. E viver para aparentar ser livre é a prisão mais sutil que existe. Uma prisão sem muros, sem guardas e sem portas. A pergunta é: quantas escolhas você fez por desejo verdadeiro? E quantas apenas para parecer livre? A liberdade nos foi vendida como sinônimo de felicidade. Mas Kierkegaard alertava: ser livre não é o mesmo que ser feliz. Na verdade, a liberdade pode ser uma das maiores fontes de sofrimento humano. Quando tudo é possível, nada é suficiente. O homem moderno, cercado por infinitas opções, se vê condenado à insatisfação. Escolhe um caminho e logo se pergunta se o outro não seria melhor. Vive prisioneiro de um ciclo interminável de dúvida, desejo e arrependimento. A liberdade se transforma em ansiedade. Nietzsche via essa ansiedade como o sintoma de uma era fraca, uma era que confunde prazer com sentido. Ele dizia que a liberdade sem propósito é o maior desperdício da existência. O homem que pode tudo, mas não sabe o que quer, está condenado a vagar entre desejos alheios. Ele chama isso de viver, mas na verdade apenas reage. A verdadeira liberdade, segundo Nietzsche, começa quando o indivíduo cria seus próprios valores e dá forma ao próprio destino. Ser livre não é ter opções, é ter um porquê. Kierkegaard chamava isso de salto de fé. O homem, diante da angústia das possibilidades, só se torna verdadeiramente livre quando escolhe com o coração, mesmo sem garantia. Essa escolha, dizia ele, não é racional, é existencial. É o ato de afirmar algo mesmo diante da incerteza. O homem que espera ter certeza antes de escolher nunca será livre, porque sempre estará esperando. A liberdade exige coragem, e a coragem, por definição, é agir apesar do medo. Nietzsche complementava essa ideia com sua filosofia do amor fati, amar o destino. Para ele, a liberdade verdadeira é amar as consequências das próprias escolhas. É dizer sim, não apenas ao prazer, mas também à dor que acompanha cada decisão. O homem que busca liberdade sem responsabilidade está apenas fugindo. E quem foge do peso da vida acaba prisioneiro de si mesmo. Kierkegaard diria que essa é a armadilha da modernidade. Acreditamos que ser livre é nunca sofrer. Mas o sofrimento é parte inevitável da escolha. Cada sim carrega 1000 nãos. E cada escolha, por mais certa que pareça, traz consigo a dor do que foi deixado para trás.
O homem livre é aquele que aceita essa dor sem tentar escapar dela. Nietzsche chamaria esse homem de criador. Kierkegaard, de homem de fé. Ambos falavam da mesma força, a força de afirmar a própria vida mesmo quando ela pesa. O homem verdadeiramente livre é aquele que não teme o erro, porque entende que o erro também é caminho. Ele não busca perfeição, busca profundidade. A liberdade, portanto, não é a ausência de limites, mas a consciência deles. É o poder de escolher sabendo que cada escolha tem um preço. E é nesse preço, e só nele, que a vida se torna real. O homem que tenta viver sem custo é o que acaba pagando o mais alto, o de nunca ter vivido de verdade. Há um tipo de liberdade que não liberta, ela apenas disfarça a escravidão. Kierkegaard chamava isso de a liberdade estética, a liberdade do prazer, do impulso, da constante busca por novidade. É a liberdade do homem que acredita ser livre porque pode fazer o que quiser, mas que na verdade é guiado por seus desejos, suas vontades, suas carências. Ele troca de caminhos, de amores, de ideias, de identidade, acreditando estar evoluindo, quando na verdade está girando em torno de si mesmo. É o prisioneiro que confunde o movimento com fuga. Nietzsche via esse mesmo fenômeno como a falência da vontade. Ele dizia que a liberdade sem disciplina é apenas caos. O homem moderno, incapaz de escolher e sustentar suas escolhas, vive escravizado pelo que chama de liberdade. É dominado pela necessidade de sentir, de mudar, de se reinventar, mas nunca de permanecer. Essa é a prisão invisível do prazer. Quanto mais o busca, mais distante da liberdade real ele se torna. Kierkegaard afirmava que o verdadeiro homem livre é aquele que transforma a escolha em compromisso. Ele não busca o prazer imediato, mas o sentido. A liberdade estética, essa que vive de excessos, é o primeiro estágio da existência, mas não o último. Ela é o prelúdio da angústia, porque cedo ou tarde o homem percebe que nenhuma experiência é suficiente para preencher o vazio. O prazer entretém, mas não sustenta. E quando o entretenimento acaba, o desespero começa. Nietzsche via nesse desespero o resultado de uma vida sem hierarquia interior. O homem que vive para sentir se torna escravo do que sente. Ele acredita dominar o mundo porque pode escolher tudo, mas é dominado pelas próprias vontades. Ele é um escravo sofisticado. Veste a máscara da autonomia enquanto obedece ao que o comanda por dentro. Kierkegaard diria que esse é o homem que vive sem fé. Nietzsche, que é o homem que vive sem vontade de poder. Ambos acreditavam que a verdadeira liberdade exige uma forma de obediência, não aos outros, mas a si mesmo. É a obediência àquilo que é essencial, aquilo que dá direção ao caos. Kierkegaard chamava isso de escolha ética. O momento em que o homem decide ser coerente com o que acredita, mesmo quando o mundo inteiro o empurra para o contrário. Nietzsche chamava de autossuperação. O momento em que o indivíduo vence a si mesmo e se torna criador de valor. A liberdade estética é leve, mas rasa. A liberdade ética é pesada, mas verdadeira. O homem livre não é o que vive todas as possibilidades, é o que se compromete com uma. Ele entende que ser livre é dizer não à dispersão para poder dizer sim ao que importa. Kierkegaard dizia que a liberdade sem forma é desespero. Nietzsche dizia que o caos precisa de uma estrela que o guie. Ambos tinham razão. Ser livre é escolher, e sustentar a escolha. A liberdade sem direção é o espelho da alma perdida. Kierkegaard observava que o homem moderno vive mergulhado em escolhas, mas sem saber o porquê de nenhuma delas. Ele escolhe por hábito, por impulso, por medo de ficar para trás, e o faz acreditando estar exercendo sua liberdade. Mas uma escolha feita sem consciência é apenas reação. É a liberdade usada contra si mesma. O indivíduo moderno é livre para tudo, menos para parar e se perguntar o que realmente quer. Nietzsche chamava isso de espírito de rebanho. Aquele que acredita ser livre, mas apenas repete o que todos fazem. Ele escolhe os mesmos sonhos, deseja as mesmas coisas, teme as mesmas perdas. A liberdade vira um espetáculo coletivo, um mercado de vontades. O homem se torna um consumidor de estilos de vida, confundindo identidade com aparência. Ele não escolhe, ele copia. E ainda assim, se orgulha da própria liberdade.
Kierkegaard via nisso a forma mais sutil de desespero, o desespero de quem perdeu o próprio centro. Ele dizia que a verdadeira liberdade nasce do interior, e não das circunstâncias. O homem que não sabe quem é, ainda que tenha todas as opções do mundo, continua preso. Porque escolher sem propósito é caminhar sem direção. É liberdade sem norte. Um mar aberto que afoga em vez de libertar. Nietzsche via essa mesma perda de direção como o sintoma da decadência espiritual. O homem moderno quer ser tudo, e por isso não é nada. Ele busca sentido em cada experiência nova, mas a multiplicidade o esvazia. O verdadeiro homem livre, dizia Nietzsche, é o que cria o próprio sentido, o que transforma a liberdade em forma. Esse é o homem que suporta o silêncio, o peso, o isolamento necessário para saber o que realmente quer. Kierkegaard chamaria esse homem de o indivíduo autêntico, aquele que vive segundo o chamado interior, mesmo quando o mundo o chama de louco. Porque ser livre é, inevitavelmente, estar só. A escolha verdadeira é solitária, pois ninguém pode escolher por nós. O homem que busca aprovação antes de decidir já desistiu da liberdade antes mesmo de exercê-la. Nietzsche diria que essa solidão é o berço do espírito criador. O homem que suporta estar só, sem o eco das vozes alheias, é o único capaz de criar algo que valha a pena. O resto apenas imita. E é por isso que a liberdade, para os fracos, se torna peso. Porque ela exige autenticidade. Kierkegaard via o autêntico como aquele que diz sim à própria consciência, mesmo quando o preço é o isolamento. Nietzsche via o Criador como aquele que diz sim à própria vontade, mesmo quando o mundo o condena. Ambos sabiam que a liberdade real exige renúncia. Renúncia ao conforto da semelhança, ao prazer da aceitação, ao alívio da conformidade. A liberdade que se busca na aprovação é apenas outra forma de cativeiro. A liberdade que nasce da verdade é o início da individuação. O que torna a liberdade tão perigosa é o vazio que ela carrega. Kierkegaard dizia que a liberdade, quando é plena, traz consigo a vertigem, o mesmo sentimento de quem se debruça sobre o abismo. O ser humano sente medo, não porque algo o empurra, mas porque sabe que pode saltar. Essa consciência do poder de escolher é o que desperta a angústia existencial. Não há muros, mas há um precipício dentro de nós. E é esse abismo interno que a maioria tenta evitar. Nietzsche via esse mesmo abismo como o campo de criação. Ele dizia que o homem livre precisa aprender a dançar sobre o vazio, a transformar o medo em arte. Mas a maioria foge. Fugimos da liberdade porque ela exige responsabilidade. É mais fácil culpar o destino, o sistema, a sorte, os outros. A verdadeira liberdade é insuportável para quem ainda precisa de culpados. Kierkegaard chamava essa fuga de desespero da evasão. É o estado em que o homem, diante da vastidão das possibilidades, escolhe não escolher. Vive em constante adiamento, como se houvesse tempo infinito para decidir o que realmente quer. Ele preenche o vazio com distrações, com movimento, com barulho. Mas quanto mais foge da angústia, mais ela cresce. Porque a liberdade não é um presente que se recebe, é um peso que se sustenta. Nietzsche chamava o homem que foge desse peso de último homem, aquele que busca conforto acima de tudo, que transforma o existir em uma sequência de pequenas satisfações. Ele acredita ser livre porque nada o obriga, mas sua vida é conduzida pelo medo. Ele vive para evitar o sofrimento e nessa tentativa perde a grandeza. A liberdade sem coragem gera mediocridade. Kierkegaard, por outro lado, acreditava que enfrentar a angústia é o caminho da fé. Não uma fé religiosa, mas uma fé no próprio ato de existir. É o salto no escuro que define o homem. Escolher é arriscar-se. É dizer sim à vida sem saber o que virá. O homem que foge do risco também foge da vida. E o que resta não é liberdade, é apatia. Nietzsche diria que só quem encara o abismo é capaz de criar. Que o homem verdadeiramente livre é aquele que aceita a dor de decidir e transforma essa dor em significado. Kierkegaard concordaria. A liberdade, quando é real, sempre dói. Mas é uma dor que purifica, porque ela nos devolve a condição de autores da própria existência. O vazio não é inimigo, é o campo onde nasce o sentido. O medo de escolher é o medo de viver. E quem foge da angústia da liberdade acaba preso no conforto da servidão. A pergunta que fica
é simples e terrível. O que você tem feito da sua liberdade? E o que ela tem feito de você? A sociedade moderna nos ensinou a acreditar que a liberdade é fazer o que se quer. Mas Kierkegaard via nisso uma armadilha. Fazer o que se quer não é o mesmo que ser livre. É, muitas vezes, o oposto. Porque o querer é moldado por tudo aquilo que nos cerca, pela cultura, pela mídia, pelos outros. A liberdade de seguir o próprio desejo é, na maior parte do tempo, a liberdade de obedecer ao que o mundo quer que desejemos. O homem acha que escolhe, mas apenas reage. Ele troca a obediência às regras pela obediência ao desejo, e continua prisioneiro. Nietzsche via esse fenômeno como o sintoma mais evidente da decadência espiritual. Ele dizia que o homem moderno é escravo das próprias vontades, um animal domesticado, que acredita ser senhor de si enquanto se curva diante do prazer imediato. Essa é a liberdade ilusória, aquela que se apresenta como poder, mas é servidão. É o direito de se entregar a todos os impulsos, e com isso, perder toda a direção. Kierkegaard acreditava que a verdadeira liberdade nasce da escolha consciente, e não do impulso. Escolher exige reflexão, exige pausa, exige sacrifício. O homem que age apenas por desejo está condenado a repetir o mesmo ciclo de busca e frustração. Ele confunde movimento com progresso e prazer com sentido. É o que Kierkegaard chamava de desespero da vontade. O estado de quem vive em constante agitação para não ter que se confrontar com o próprio vazio. Nietzsche dizia que o homem precisa aprender a dominar suas forças, não a ser dominado por elas. A liberdade, para ele, é disciplina. É o poder de dizer não até ao próprio desejo. O homem livre é o que transforma o impulso em criação. Ele não é conduzido pelo mundo, ele conduz o mundo. E para isso, precisa suportar o desconforto de não se entregar a tudo o que o chama. Kierkegaard enxergava no autocontrole a dimensão espiritual da liberdade. Ele dizia que o homem que segue apenas os impulsos vive como um animal, mas o que os domina se torna espírito. A liberdade, portanto, é conquista, não natureza. Ela exige renúncia. É escolher conscientemente aquilo que dá sentido e abandonar tudo o que apenas distrai. O homem que busca prazer acima de propósito nunca será livre, porque o prazer, como a corrente, o puxa sempre de volta. Nietzsche chamava esse domínio de vontade de poder. Não o poder sobre os outros, mas sobre si mesmo. O homem verdadeiramente livre é aquele que transforma o caos interior em direção. Ele é o criador do próprio destino, e sua liberdade não o embriaga, o orienta. Kierkegaard e Nietzsche diriam, cada um à sua maneira, que a liberdade não está em seguir o coração, mas em guiá-lo. A verdadeira liberdade é escolher com consciência, e não reagir com impulso. A liberdade que se entrega ao desejo é apenas a mais refinada forma de cativeiro. O homem moderno se orgulha de poder escolher, mas raramente entende o que está escolhendo. Kierkegaard dizia que a maioria das decisões não nasce de clareza, mas de fuga. Escolhemos não porque sabemos o que queremos, mas porque temos medo de ficar parados. O impulso de decidir vira uma forma de anestesia. Cada nova escolha é um disfarce para a falta de propósito. O mundo atual, com sua pressa e suas infinitas opções, transformou a escolha em um ato automático. E quando escolher se torna reflexo, a liberdade se transforma em hábito, e o hábito é o oposto da consciência. Nietzsche observava esse fenômeno com desprezo. Para ele, o homem comum vive de escolhas pequenas, movidas por desejos alheios e temores herdados. Ele se chama livre, mas é apenas previsível. A maioria das suas escolhas não vem da vontade de criar, e sim da necessidade de pertencer. Ele compra, ama, trabalha e sonha porque todos fazem o mesmo. A liberdade virou repetição em massa, disfarçada de individualidade. Kierkegaard via essa perda de autenticidade como o maior perigo da liberdade. Quando o homem escolhe sem refletir, ele se fragmenta. Vive em pedaços, nunca inteiro. Cada decisão o afasta um pouco mais de si. A liberdade, sem direção interior, não expande o ser. Ela o dispersa. E quanto mais o homem se dispersa, mais sente o vazio que o consome. É a sensação moderna de estar em movimento constante e, ao mesmo tempo, não sair do lugar.
Nietzsche chamaria isso de niilismo prático, a liberdade usada para preencher o vazio, não para transformá-lo. Ele dizia que o homem que não tem propósito precisa de estímulo constante. É o vício do novo, a busca por experiências, sensações e conquistas que duram o tempo exato da distração. E quando o prazer se apaga, o vazio volta ainda mais fundo. O homem então escolhe de novo, e de novo, e de novo, até confundir o movimento com o sentido. Kierkegaard acreditava que a única forma de romper esse ciclo é através do autoconhecimento. Escolher com consciência é escolher a partir do ser, e não do ruído. É ter coragem de ficar quieto o bastante para ouvir o que o silêncio diz. O problema é que o silêncio assusta, porque nele, a liberdade se revela com toda a sua responsabilidade. O homem que escolhe com consciência sabe que cada decisão carrega uma perda. Ele sabe que o caminho certo não é o mais confortável, mas o mais verdadeiro. Nietzsche chamaria esse tipo de escolha de ato criador. O momento em que o indivíduo afirma sua vontade e molda o próprio destino. Kierkegaard chamaria de fé no existir. A decisão de viver com propósito, mesmo sem garantias. Ambos diriam que a liberdade verdadeira não está em poder escolher tudo, mas em saber o que merece ser escolhido. A liberdade sem propósito é ruído. A liberdade com consciência é criação. A liberdade moderna se tornou espetáculo. Kierkegaard já previa que o homem, em vez de viver a liberdade como experiência interior, acabaria transformando-a em performance. Hoje, somos livres para nos exibir, não para nos descobrir. Cada escolha é publicada, cada decisão precisa de aplausos. E paradoxalmente, quanto mais mostramos o que somos, menos sabemos quem somos. A liberdade, quando vivida diante dos olhos do mundo, se converte em vaidade. Nietzsche enxergaria nisso o triunfo da superficialidade. Ele dizia que o homem moderno perdeu a capacidade de recolhimento, aquele silêncio necessário para que o espírito cresça. O indivíduo que vive em busca de validação externa não é livre, é dependente. Sua vontade é moldada pela opinião alheia. Ele escolhe não pelo desejo autêntico, mas pela expectativa social. O amor, a profissão, as crenças, tudo é guiado pela necessidade de ser visto. É a liberdade transformada em vitrine. Kierkegaard chamava esse fenômeno de desespero do reconhecimento. Ele acreditava que o homem que vive para ser visto se torna invisível para si mesmo. Quando todas as ações passam a ser calculadas pelo olhar do outro, o eu deixa de existir. O indivíduo se torna imagem, uma máscara que responde ao desejo coletivo. A liberdade vira teatro e o palco é a prisão. Nietzsche via essa teatralidade como o sintoma do esgotamento da alma. O homem que vive para impressionar perde a profundidade. Ele não sente, ele representa. E quanto mais representa, mais se distancia da própria essência. A liberdade verdadeira exige vulnerabilidade, o risco de ser mal interpretado, de ser rejeitado, de estar só. Mas o homem moderno prefere a aceitação à autenticidade. Ele troca o abismo da solidão pela ilusão do aplauso. Kierkegaard acreditava que a autenticidade é o preço da liberdade. Amar, escolher, existir, tudo isso exige coragem para ser mal compreendido. A verdadeira liberdade não busca aprovação, busca a verdade. Nietzsche chamaria isso de integridade trágica. Viver fiel ao que se é, mesmo quando isso significa caminhar contra o mundo. Ambos sabiam que o homem que vive de aplausos jamais será livre, porque seu valor depende do eco que vem de fora. O homem moderno acredita ser o autor da própria vida, mas vive como personagem. Ele repete gestos, frases, opiniões, até se confundir com o papel que interpreta. E quando o aplauso cessa, o vazio reaparece. O mesmo vazio que ele tentou esconder com a máscara da liberdade. A liberdade não é uma vitrine, é um espelho. E a maioria não suporta o reflexo. Nietzsche diria que o homem verdadeiramente livre é aquele que se basta. Kierkegaard diria que é aquele que encontra em Deus, ou no próprio interior, um olhar mais profundo que o olhar do mundo. Ambos diriam que a liberdade não se exibe, ela se vive em silêncio. A prisão da liberdade moderna tem o formato de um palco, e a chave está em descer dele. A verdadeira liberdade começa quando descobrimos que não podemos ter tudo,
Kierkegaard dizia que a maturidade espiritual surge no instante em que o homem compreende o limite. O ponto em que o querer se transforma em sabedoria. O problema é que o mundo moderno transformou o limite em ofensa. Fomos ensinados a acreditar que poderíamos ser tudo, fazer tudo, conquistar tudo. Essa promessa de infinitas possibilidades, porém, é a semente da frustração. Porque quem tenta abraçar o infinito acaba esmagado pelo peso das próprias expectativas. Nietzsche enxergava isso como o sintoma de uma vontade diluída. Ele dizia que o homem que quer tudo é o homem que não quer nada de verdade. O querer sem direção é ruído, e o ruído é o contrário da criação. A liberdade sem limites não produz grandeza, produz dispersão. O indivíduo se perde entre 1000 desejos, 1000 caminhos, 1000 vidas inacabadas. O resultado é um tipo de existência fragmentada, onde nada é profundo, porque tudo é superficial. Kierkegaard via no limite um ato de amor à própria alma. Dizer não é tão sagrado quanto dizer sim. O homem livre não é o que acumula, mas o que escolhe o que deve perder. A renúncia, para ele, é o sinal de maturidade. O indivíduo imaturo quer possuir tudo. O maduro quer possuir apenas o que dá sentido. Essa é a diferença entre a liberdade infantil e a liberdade consciente. A primeira quer expansão, a segunda quer direção. Nietzsche diria que o limite é a moldura da obra. O artista que pinta sem contornos destrói a própria criação. A liberdade é o mesmo, precisa de forma, precisa de fronteira. É o limite que revela a força da vontade. O homem que se disciplina se torna criador de si. O que se entrega ao excesso se torna refém do próprio caos. Kierkegaard chamaria isso de escolha ética. O momento em que o homem aprende a escolher menos para viver mais. O mundo moderno, porém, tem horror à renúncia. Ele a vê como fraqueza, como fracasso, como desistência. Mas o que o mundo chama de limitação é, na verdade, a base da paz interior. Só quem aceita perder descobre o valor do que permanece. O resto é ganância existencial. A tentativa de possuir o tempo, as pessoas, as experiências. O homem que quer tudo vive em permanente carência. O homem que sabe o que quer vive em quietude. Nietzsche via nessa quietude a força suprema, a serenidade do espírito livre. Kierkegaard via nela a fé, a confiança em que aquilo que se escolheu é o suficiente. Ambos entendiam que a liberdade sem limite é apenas desespero em movimento. A renúncia não é prisão, é escolha. E toda escolha verdadeira é, por natureza, um ato de libertação. O homem que tenta viver sem limites é o que mais teme a liberdade. Porque o limite é o espelho que revela o que ele realmente é. Há uma prisão mais sutil que todas as outras. A prisão da indecisão. Kierkegaard dizia que a liberdade, quando não é usada, apodrece. O homem indeciso acredita estar adiando a escolha. Mas na verdade, já escolheu. Escolheu a fuga. Ele teme errar, teme se arrepender, teme perder. E é justamente esse medo que o mantém imóvel. A indecisão é o disfarce mais elegante da covardia. Ela permite sonhar com todas as possibilidades sem precisar enfrentar nenhuma. Mas quem não decide não vive. Apenas observa a vida passar. Nietzsche via o indeciso como o oposto do Criador. Ele dizia que a dúvida constante é o veneno da vontade. O homem que hesita demais acaba permitindo que o mundo decida por ele. E quando o mundo decide, não há liberdade, apenas adaptação. A indecisão é uma forma disfarçada de obediência. O indivíduo que não escolhe acaba servindo aos que escolhem. Kierkegaard diria que é o homem que não ousa o salto. Nietzsche diria que é o que não suporta o risco do abismo. A indecisão é também o sintoma da era da abundância. Temos tanto à disposição que o simples ato de escolher se torna insuportável. Cada sim carrega a culpa de 1000 nãos, e o medo do arrependimento paralisa. Kierkegaard afirmava que a liberdade sem direção transforma o homem em espectador da própria existência. Ele pensa, analisa, planeja, mas nunca age. É o homem que passa a vida sonhando com tudo o que poderia ser, e morre sem ter sido nada. Nietzsche via no ato de decidir uma prova de força. Ele dizia que a escolha é a forma mais pura de afirmação da vida, porque toda decisão envolve perda.
O homem que escolhe demonstra poder sobre si mesmo. O indeciso, ao contrário, vive como uma folha ao vento, levado pelas circunstâncias. Ele confunde prudência com medo e acaba escravo da própria cautela. Kierkegaard via isso como a falência espiritual da liberdade, quando o medo de errar se torna maior que o desejo de viver. Escolher é sempre um salto no escuro. Kierkegaard dizia que a fé começa exatamente onde o raciocínio termina. A decisão autêntica nunca é completamente racional, porque ela nasce do coração. O homem livre escolhe, não porque tem certeza, mas porque tem coragem. Nietzsche chamaria isso de vontade de poder, a ousadia de afirmar a própria existência mesmo sem garantias. A indecisão é uma forma de não sofrer, mas também de não sentir. É o conforto dos que preferem a neutralidade ao risco da intensidade. Kierkegaard chamaria isso de desespero silencioso, a morte em vida de quem nunca ousou o salto. Nietzsche chamaria de mediocridade voluntária. A liberdade exige ação. O homem que não escolhe, já escolheu. Viver acorrentado à própria dúvida. A liberdade não é o direito de escolher qualquer coisa, mas a responsabilidade de escolher algo que valha a pena. Kierkegaard afirmava que o homem moderno confunde movimento com sentido. Ele se orgulha de estar sempre mudando, de cidade, de ideia, de crença, de amor, acreditando que a mudança é sinal de vida. Mas mudar sem direção é o mesmo que girar em torno do próprio vazio. A verdadeira liberdade não está em trocar de caminho o tempo todo, mas em permanecer no caminho certo quando tudo parece incerto. Nietzsche via essa instabilidade como o sintoma do homem que perdeu o eixo. Ele dizia que o indivíduo contemporâneo é uma sucessão de começos inacabados, de entusiasmos breves e convicções descartáveis. Ele confunde a liberdade de mudar com o medo de permanecer. É o homem que foge do compromisso porque teme perder a sensação de ser livre. Mas o que ele não percebe é que a fuga constante é também uma forma de prisão, a prisão do eterno recomeço. Kierkegaard via no compromisso o ato mais elevado da liberdade. Ele dizia que escolher algo, uma causa, uma pessoa, um propósito, e permanecer fiel a essa escolha, é o que torna a vida significativa. O homem livre não é aquele que mantém todas as portas abertas, mas aquele que fecha as que o desviam de quem ele realmente é. A fidelidade, para Kierkegaard, é o ápice da escolha consciente. O momento em que o homem diz sim, com tanto peso, que todos os nãos deixam de importar. Nietzsche via esse mesmo princípio em sua filosofia da criação. Ele dizia que a grandeza de um espírito está na sua capacidade de dar forma à própria vida. E forma exige permanência. O artista não é livre porque pinta 1000 quadros inacabados, mas porque termina um com plenitude. A liberdade não é o caos das possibilidades, é a disciplina de torná-las realidade. O homem que nunca se compromete, vive em rascunhos. Kierkegaard dizia que o compromisso verdadeiro é um ato de fé, porque exige confiança no que ainda não se vê. O homem que se compromete com algo está na prática dizendo ao mundo: acredito nisso, mesmo que tudo mude. Nietzsche chamaria isso de amor fati, amar o destino, inclusive quando ele se torna pesado. Ambos sabiam que a liberdade sem compromisso é apenas vertigem disfarçada de escolha. O homem moderno, em sua ânsia de não perder nada, acaba não ganhando nada. Ele quer viver todas as possibilidades, mas esquece que o sentido nasce do aprofundamento, não da quantidade. A liberdade não está em multiplicar experiências, mas em encontrar significado dentro delas. Kierkegaard diria que o homem livre é o que escolhe uma direção e a transforma em caminho. Nietzsche diria que é o que transforma o fardo em dança. A liberdade que foge do compromisso é uma chama que se apaga no vento. A liberdade que permanece é o fogo que ilumina o caminho. A liberdade sem consciência se transforma em ruído. Kierkegaard dizia que a maior parte das pessoas vive em constante distração, acreditando que está fazendo escolhas, quando na verdade está apenas sendo conduzida. A modernidade nos oferece tantas opções que não temos mais tempo para pensar. Escolhemos por impulso, reagimos ao que nos cerca e chamamos isso de autonomia. Mas a liberdade sem reflexão é como um barco sem leme. Movimenta-se, mas nunca chega a lugar algum. Nietzsche via nesse comportamento o sintoma de uma era que perdeu o silêncio. Ele acreditava que a verdadeira liberdade exige introspecção,
o ato de se retirar do mundo para ouvir a própria voz. O homem que nunca silencia é incapaz de saber o que realmente quer. O excesso de estímulo mata a vontade. Vivemos cercados por ruídos, opiniões, informações, distrações, e confundimos essa avalanche com vida. Mas o barulho da liberdade superficial é o que mais nos impede de escutar o chamado interior. Kierkegaard chamava o silêncio de prova espiritual. Ele dizia que o homem livre é aquele que consegue parar e encarar o vazio sem fugir. O silêncio, para ele, é o teste que revela quem realmente suporta a própria liberdade. Porque é no silêncio que a escolha se revela como peso. No ruído, é fácil parecer decidido. No silêncio, é impossível mentir. O homem que busca o silêncio descobre que a liberdade não é um grito, é um sussurro. Nietzsche via o mesmo processo sob outro nome: solidão criadora. Ele dizia que o homem forte é o que suporta estar só. Não por misantropia, mas por necessidade de profundidade. A solidão não é isolamento, é espaço para que a vontade se fortaleça. O homem que depende constantemente do ruído alheio é fraco, porque precisa do mundo para se sentir real. O homem livre cria significado mesmo na ausência de aplausos. Kierkegaard acreditava que o silêncio é o caminho para a autenticidade. O homem que fala demais sobre liberdade é o que menos a vive. A liberdade não precisa ser anunciada, ela precisa ser exercida. E ela só se torna real quando nasce da quietude. Quando não é mais uma reação ao que o mundo quer, mas uma afirmação do que o ser é. Nietzsche chamaria isso de autoafirmação, o instante em que o indivíduo se basta, porque encontrou em si mesmo o eixo que o mundo não pode dar. O silêncio é o território onde a liberdade deixa de ser conceito e se torna experiência. É nele que o homem descobre que não é livre porque pode fazer o que quiser, mas porque tem clareza sobre o que não precisa fazer. Kierkegaard diria que o silêncio revela o essencial. Nietzsche diria que ele cria o essencial. Ambos entenderam que, sem ele, o homem é apenas ruído entre outros ruídos, um eco da liberdade que nunca viveu. A liberdade não se conquista no barulho das escolhas, mas na serenidade de quem aprendeu a escutar o próprio abismo. A liberdade exige coragem, e a coragem mais rara é a de sustentar uma escolha. Kierkegaard dizia que o homem livre não é o que decide com facilidade, mas o que permanece fiel à decisão mesmo quando ela começa a doer. Escolher é fácil. Suportar a consequência é o verdadeiro ato de liberdade. A maioria das pessoas acredita que ser livre é mudar sempre que algo se torna difícil. Mas a liberdade que foge da dificuldade é apenas fuga disfarçada de autonomia. Nietzsche via isso com ironia. Ele dizia que o homem moderno é o animal que inventou a desculpa. Promete a si mesmo que está em busca de novos caminhos, quando na verdade está apenas tentando escapar do peso das próprias escolhas. A liberdade vira justificativa para a instabilidade, e a mudança constante se transforma em vício. O homem se orgulha de ser livre demais para se prender, mas a verdade é que ele está preso à própria inconstância. Kierkegaard via na fidelidade um valor espiritual e não moral. Permanecer em algo, uma ideia, um amor, uma vocação, é um ato de fé no sentido que ainda não se revelou. O homem que abandona tudo ao primeiro sinal de desconforto nunca conhecerá o que há de profundo em nada. A liberdade real começa quando o indivíduo entende que nem toda dor é sinal de erro. Algumas dores são o preço de crescer. Nietzsche chamava isso de amor fati, amar o destino. Amar não apenas o resultado, mas o caminho, com todas as suas dores, dúvidas e imperfeições. O homem livre é o que aceita o sofrimento como parte da criação. Ele não busca o prazer fácil, mas a intensidade autêntica. Ele sabe que o que é valioso exige permanência, e que a liberdade sem compromisso é apenas solidão sem sentido. Kierkegaard dizia que a fé é justamente isso: continuar quando o sentido ainda não está claro. O homem de fé não precisa de garantias, precisa de presença. E essa presença é o que sustenta a escolha verdadeira. Nietzsche diria que a vontade criadora é o mesmo princípio sob outra forma. É a força de quem não desiste do que acredita, mesmo quando o mundo não entende. A liberdade superficial é movida pelo entusiasmo. A liberdade verdadeira é movida pela convicção. A primeira se esgota quando a euforia passa. A segunda se fortalece quando a dor começa.
Kierkegaard e Nietzsche, cada um a seu modo, sabiam que o homem que busca apenas prazer e novidade é escravo dos próprios sentimentos. O homem que sustenta sua escolha, mesmo contra o vento, é senhor de si. A liberdade sem firmeza é como o fogo que não aquece, brilha por um instante e desaparece. A liberdade que permanece é o fogo que se transforma em luz, não para mostrar ao mundo que existe, mas para iluminar o próprio caminho. A liberdade é o espaço entre o que somos e o que poderíamos ser. Kierkegaard dizia que esse espaço é belo, mas também perigoso, porque é nele que nascem tanto a criação quanto o desespero. Quando o homem encara o infinito de suas possibilidades, ele percebe que nenhuma delas o salvará completamente. Não há escolha perfeita, não há caminho isento de dor. A angústia da liberdade é descobrir que, por mais que escolhamos, sempre restará algo não vivido. E aprender a conviver com essa ausência é o início da sabedoria. Nietzsche via essa ausência como o motor da vida. Ele dizia que o homem só cria porque sente falta de algo. O vazio é o impulso da vontade, a força que o empurra a dar forma ao que ainda não existe. Mas quando o homem teme esse vazio, ele deixa de criar e começa a fugir. O medo da ausência se transforma em necessidade de preencher. Ele se torna consumidor de experiências, caçador de distrações. O homem moderno não suporta o silêncio entre uma escolha e outra, então corre de uma decisão para a próxima, acreditando que assim evita o peso do nada. Kierkegaard chamava isso de desespero ativo. O homem que se movimenta para não sentir. Ele troca de direção o tempo todo para fugir de si mesmo. Mas o vazio, como sombra, o segue onde quer que vá. Ele tenta vencê-lo pela velocidade, mas o vazio não corre, espera. E quando o corpo finalmente cansa, a alma é forçada a encará-lo. É nesse momento que muitos confundem liberdade com fracasso, porque descobrem que a liberdade não os livrou do vazio, apenas o revelou. Nietzsche via nesse confronto o nascimento do espírito criador. Ele dizia que o homem que abraça o vazio descobre a potência de moldá-lo. O abismo, quando enfrentado, se torna fonte. É preciso ter caos dentro de si para gerar uma estrela dançante, escreveu ele. Kierkegaard diria o mesmo em outro idioma. É no desespero que nasce a fé, e é na ausência de garantias que surge o sentido. A liberdade, para ambos, é o laboratório da criação, mas só para quem suporta o silêncio da incerteza. O homem moderno tenta curar o vazio com excesso, e o excesso apenas o torna mais profundo. Ele acredita que ser livre é eliminar a falta, quando na verdade é a falta que o faz humano. Kierkegaard dizia que a angústia é o berço da consciência, e Nietzsche completaria dizendo que é também o berço da força. O homem que foge do vazio foge de si. O homem que o encara se transforma. A liberdade não existe para eliminar o vazio, mas para nos ensinar a habitá-lo. O ser que aprende a permanecer dentro do que falta, sem tentar preencher, descobre a paz que o movimento não traz. Kierkegaard chamaria isso de fé silenciosa. Nietzsche, de amor ao destino. O vazio é o preço da liberdade, e também sua prova mais pura. A liberdade que tanto buscamos é, muitas vezes, o disfarce da fuga do destino. Kierkegaard acreditava que o homem moderno teme aquilo que é chamado a ser. Ele sente o impulso do propósito, mas hesita. Teme se comprometer, teme perder as outras possibilidades. Então se refugia no discurso da liberdade. Posso ser qualquer coisa. Mas por trás dessa frase, há uma confissão silenciosa. Não quero ser nada por completo. A liberdade se torna desculpa para não viver de forma inteira. Nietzsche via isso como o pecado da tibieza. Ele dizia que o homem moderno é morno porque tem medo de escolher um caminho e arder nele. Prefere ser espectador da própria vida a ser o autor que se arrisca a errar. E por isso, vive pela metade. Pensa sem agir, deseja sem decidir, sonha sem mover. Essa é a nova prisão da liberdade. A paralisia da possibilidade. Quando tudo é possível, nada é feito. Kierkegaard afirmava que o homem se realiza não ao evitar o destino, mas ao aceitá-lo. Ele dizia que cada ser humano carrega dentro de si um chamado silencioso, algo que o mundo não pode definir, mas que ele sente pulsar. Ignorar esse chamado é uma forma de traição existencial. A liberdade, nesse caso, não é poder fazer qualquer coisa, mas ter coragem de responder ao que a alma pede. Ser livre para Kierkegaard
é obedecer à própria verdade. Nietzsche chamava isso de vontade de poder, a força interior que empurra o homem a realizar o que é seu de forma singular. O Criador não foge do destino, ele o transforma em arte. O covarde tenta escolher 1000 vidas. O Criador escolhe uma e a vive até o limite. Ele não teme o erro, porque sabe que errar faz parte da obra. A liberdade que tenta evitar o erro é apenas medo, com nome bonito. Kierkegaard via o destino como um paradoxo. Ele só se revela a quem escolhe. O homem que espera descobrir o próprio propósito nunca o encontrará, porque o propósito não é revelação, é construção. A liberdade é o martelo que esculpe o destino, não a luz que o mostra pronto. Nietzsche dizia o mesmo com outras palavras. O homem livre não encontra sentido, ele o cria. Mas criar exige entrega. E o mundo moderno, com sua pressa e sua abundância, ensinou o homem a se proteger da entrega. Ele quer garantias antes de saltar, quer resultados antes de agir, quer certeza antes de escolher. Kierkegaard chamaria isso de desespero racional, Nietzsche de negação da vida. Ambos sabiam que a liberdade sem entrega é uma farsa, o movimento de quem nunca se permite realmente viver. Ser livre é aceitar que o destino não é prisão, mas caminho. A liberdade que não se compromete com nada se dissolve. A liberdade que responde ao chamado do ser se torna criação. A maior forma de liberdade é paradoxalmente dizer sim ao inevitável. A liberdade é o campo onde nasce o amor, e também onde ele morre. Kierkegaard via o amor como a prova mais pura da liberdade humana. Amar é escolher alguém todos os dias, mesmo sabendo que poderia escolher outro caminho. Mas é também abrir mão de outras possibilidades. Por isso, o amor verdadeiro é uma forma de renúncia. Ele exige a coragem de limitar a própria liberdade em nome de algo que dá sentido. O homem moderno, no entanto, teme essa entrega. Ele quer o amor, mas não quer o vínculo. Quer a emoção, mas sem o compromisso. Quer o calor, mas com a porta de saída sempre aberta. Nietzsche enxergava nisso o enfraquecimento da alma contemporânea. Ele dizia que o homem atual confunde amor com posse e liberdade com desapego. Quer se preservar de qualquer dor, e por isso evita o envolvimento profundo. Mas o amor que não arrisca a dor também não alcança a intensidade. A liberdade sem entrega transforma o amor em passatempo, uma sucessão de experiências que nada deixam além do cansaço. É o preço de quem teme perder-se no outro, e ao evitar isso, acaba perdendo a si mesmo. Kierkegaard acreditava que amar é um ato de fé. Ele dizia que o amor é o salto mais arriscado da existência, porque não há garantias. Nenhum contrato, nenhuma promessa, nenhuma lógica protege o coração. Amar é entregar-se ao incerto, confiando que há sentido até no sofrimento. E é exatamente isso que o homem moderno evita, o risco do descontrole. Ele quer amar com segurança, como se fosse possível mergulhar sem se molhar. Nietzsche via o amor como um ato criador, a força que transforma o ego em algo maior. Ele dizia que amar é afirmar a vida através do outro, é encontrar no vínculo uma expressão do próprio poder de existir. O amor verdadeiro não anula a liberdade, ele a expande. Mas para isso, é preciso aceitar a vulnerabilidade. O homem que tenta proteger a própria autonomia a todo custo, perde a experiência mais profunda que a liberdade pode oferecer, o encontro real. Kierkegaard dizia que a fé e o amor são gêmeos espirituais. Ambos exigem entrega total. E ambos assustam, porque pedem que confiemos em algo que pode nos ferir. Mas é justamente essa exposição que torna o amor grandioso. Ele é a lembrança de que a liberdade só ganha sentido quando se doa. O amor sem entrega é egoísmo disfarçado de independência. Nietzsche chamaria o amor verdadeiro de dança trágica, o encontro entre duas forças que se afirmam sem se anular. O amor não é submissão, é reciprocidade criadora. Ele não aprisiona, mas exige presença. Kierkegaard diria que o amor que teme se perder nunca se encontra. Nietzsche diria que o amor que evita a dor perde a beleza da vida. Ambos diriam que a liberdade só é plena quando é capaz de se entregar. A maior prova de liberdade é escolher permanecer. A liberdade também é o espelho onde o medo da morte se reflete. Kierkegaard dizia que o homem é livre justamente porque sabe que vai morrer.
É a consciência da finitude que nos dá o poder da escolha, mas é também ela que nos atormenta. Cada decisão é uma forma simbólica de morrer, porque toda escolha elimina infinitas outras vidas possíveis. A liberdade, portanto, é inseparável da perda. E é essa ligação entre escolha e morte que o homem moderno tenta negar, disfarçando o medo da finitude com a ilusão de movimento infinito. Nietzsche via a mesma dinâmica sob outra luz. Ele dizia que o homem só começa a viver de verdade quando encara a morte sem medo. Aquele que tenta evitá-la vive pela metade. O homem livre é o que transforma o fato de morrer em força criadora. Ele não busca imortalidade, busca intensidade. Cada instante vivido plenamente é uma vitória sobre o tempo. O amor fati, o amor ao destino, é isso. Aceitar o ciclo, dizer sim à vida mesmo com seu fim inscrito em cada começo. Kierkegaard chamava esse enfrentamento da morte de salto da fé. Ele acreditava que o desespero humano nasce da tentativa de fugir do inevitável. Quando negamos a morte, negamos também a vida, porque uma é o espelho da outra. O homem que se protege do fim deixa de arriscar o agora. Ele vive na superfície, preso entre o medo e a rotina. E quanto mais tenta evitar a morte, mais morre por dentro, lentamente, a cada escolha adiada, a cada sonho não vivido. Nietzsche diria que o medo da morte é o que mantém o homem pequeno. Ele acreditava que a liberdade exige o aprendizado de morrer muitas vezes. Morrer para o passado, para as ilusões, para o que não serve mais. Cada transformação é uma pequena morte, e o homem forte é aquele que se permite renascer. O fraco, ao contrário, busca segurança e acaba se tornando fantasma de si mesmo. Ele não vive, ele sobrevive, protegido, mas vazio. Kierkegaard dizia que a fé é a coragem de se entregar à incerteza do existir. A liberdade, quando vivida com fé, se transforma em confiança. Não a confiança de que nada dará errado, mas de que tudo, mesmo o fim, tem sentido. Nietzsche via essa confiança como força dionisíaca, a alegria que aceita o trágico. O homem que ama o destino não teme o fim, porque compreende que viver é também morrer. A liberdade que nega a morte é infantil, a que a aceita é sagrada. Kierkegaard via no reconhecimento da finitude o nascimento da espiritualidade. Nietzsche via nele o início da criação. Ambos entendiam que o medo da morte é o que aprisiona o homem, e que a aceitação dela é o que o liberta. O homem que vive tentando evitar o fim não percebe que o fim é a única certeza que dá valor ao instante. A liberdade começa quando aprendemos a morrer sem desistir de viver. A liberdade é o fardo de quem pensa. Kierkegaard dizia que a consciência é uma dádiva perigosa. Quanto mais o homem compreende, mais pesado se torna existir. O animal vive sem culpa porque não escolhe. O homem, ao contrário, carrega o peso de cada decisão, de cada omissão, de cada "e se" que o persegue em silêncio. Pensar é o preço da liberdade, e por isso muitos preferem não pensar. A ignorância é a forma mais confortável de prisão, porque nela o peso da escolha desaparece. Nietzsche via isso com desprezo. Ele dizia que o homem que evita pensar é o mais escravo de todos. A reflexão é o instrumento do espírito livre. Questionar é libertar-se, mesmo quando as respostas doem. Mas pensar exige coragem, porque o pensamento verdadeiro destrói ilusões. E a maioria prefere viver cercada de certezas, ainda que falsas, a encarar a vertigem da dúvida. A liberdade, quando pensada até o fim, se torna inquietação. E o homem comum foge da inquietação como quem foge do frio. Kierkegaard acreditava que o pensamento não deve ser refúgio, mas caminho. Pensar, para ele, não é duvidar por esporte, é buscar significado. O homem livre pensa com o coração e sente com a mente. Ele não usa o pensamento para escapar da vida, mas para mergulhar nela com mais lucidez. Já o homem aprisionado pela liberdade intelectual, aquele que raciocina sem agir, vive paralisado pela análise infinita. Sua lucidez se transforma em labirinto. Nietzsche via esse tipo de prisão com repulsa. Ele dizia que o pensador fraco é o que se perde nas ideias e esquece o instinto. O pensamento que não desemboca em ação é doença.
O verdadeiro pensador é o que pensa com o corpo inteiro, o que transforma a ideia em gesto, a reflexão em afirmação. A liberdade sem ação é apenas mais uma forma de estagnação. Kierkegaard diria que a fé é o pensamento que age, o pensamento que ousa escolher, mesmo sem certeza. A razão nos dá clareza, mas só a decisão nos dá vida. O homem que pensa demais sem agir se condena à paralisia moral. Ele vê todas as possibilidades, mas não vive nenhuma. Nietzsche chamava isso de niilismo passivo, quando a consciência se torna tão pesada que a vontade se dissolve. A liberdade exige pensamento, mas também exige limite. Pensar é o que nos separa dos animais. Agir é o que nos aproxima dos deuses. Kierkegaard e Nietzsche, embora por caminhos diferentes, concordavam que a verdadeira liberdade é inseparável da responsabilidade de pensar e da coragem de agir a partir do que se pensa. O homem livre não é o que pensa sem medo, mas o que pensa e age apesar dele. A liberdade, quando mal compreendida, se torna o veneno da própria alma. Kierkegaard dizia que o homem que busca liberdade sem propósito acaba se perdendo em si mesmo. Ele acredita estar expandindo a consciência, mas na verdade está apenas dissolvendo a identidade. Quando tudo é possível, nada é sólido. E quando nada é sólido, o eu se desintegra. A liberdade total não liberta, ela destrói. Porque ser livre é escolher, e escolher é definir limites. O homem que recusa toda forma de limite não é livre, é vazio. Nietzsche via isso como o colapso do espírito. Ele dizia que a vontade, quando não tem forma, apodrece. O homem moderno, obcecado pela ideia de não se prender a nada, tornou-se prisioneiro da própria instabilidade. Ele teme se comprometer, teme afirmar algo com força, teme a responsabilidade de dizer, isto sou eu. Em sua ânsia por ser múltiplo, tornou-se raso. Vive em constante movimento, mas sem direção. O homem que não sabe para onde vai, confunde velocidade com evolução. Kierkegaard via nesse estado um tipo de desespero silencioso. O desespero de quem tem tudo, mas sente que falta algo. A liberdade infinita gera o tédio infinito, porque nada mais surpreende, nada mais tem peso. O homem que não encontra resistência perde o sentido de vitória. A dor, o limite, a responsabilidade, tudo isso que ele tenta evitar, são justamente os elementos que dão textura à existência. Ser livre é enfrentar o obstáculo, não apagá-lo. Nietzsche chamava o obstáculo de matéria-prima da criação. Ele acreditava que a liberdade verdadeira é sempre construtiva, nunca dissolvente. O homem livre não se dispersa. Ele condensa. Transforma o caos em forma, o excesso em foco, o vazio em arte. A liberdade sem direção é o grito. A liberdade criadora é a melodia. O mundo moderno, no entanto, prefere o grito. Barulhento, impressionante, mas sem harmonia. É o ruído do ego que perdeu o centro. Kierkegaard acreditava que a liberdade sem propósito é a forma mais sofisticada de desespero. O homem diz, sou livre, enquanto sente que nada o preenche. E quanto mais tenta se afirmar na multiplicidade, mais se esvazia. Ele quer infinitas identidades, mas esquece que cada uma exige profundidade para existir. O resultado é uma coleção de superfícies, uma vida ampla, mas rasa. Nietzsche diria que essa liberdade é infantil, o brincar sem criação. Ele acreditava que o verdadeiro espírito livre é o que aceita o fardo da forma. A criação exige estrutura, e estrutura exige limitação. Kierkegaard chamaria isso de escolha ética. Nietzsche chamaria de autodomínio. Ambos diriam que o homem que se recusa a definir quem é, acaba sendo definido pelo acaso. A liberdade que se dispersa é o esquecimento de si. A que se estrutura é a lembrança do que se é capaz de criar. O homem que não aceita limites não expande a alma, apenas a dilui. A liberdade é também o espelho da solidão. Kierkegaard dizia que todo homem que busca ser verdadeiramente livre precisa, em algum momento, afastar-se da multidão. A liberdade autêntica é solitária, porque nasce da independência interior. E independência é o oposto da conformidade. O homem que depende do olhar dos outros jamais será livre. E, no entanto, é justamente esse olhar que o mundo moderno transformou em bússola.
Vivemos para sermos vistos, medidos, validados. A solidão, que antes era o terreno da reflexão, virou uma ameaça a ser evitada a qualquer custo. Nietzsche via a solidão como o solo sagrado do espírito criador. Ele dizia que aquele que não suporta ficar, só nunca conhecerá a própria vontade. A multidão sufoca o pensamento. O ruído apaga a voz interior. A solidão é o campo onde o indivíduo deixa de repetir o mundo e começa a criar o próprio. É o espaço onde o homem se confronta com o que é, sem máscaras, sem papéis, sem distrações. Mas para o homem moderno, o silêncio da solidão soa como prisão. Ele prefere o barulho da companhia à paz de estar consigo mesmo. Kierkegaard via isso como sinal de desespero. Ele dizia que quem foge da solidão foge de si. E quem foge de si nunca será livre, porque a liberdade começa no autoconhecimento. O homem que não aprendeu a estar consigo é refém do coletivo. Ele pensa com a voz dos outros, sente com as emoções dos outros, escolhe com os medos dos outros. E ainda assim, chama isso de liberdade. Nietzsche acreditava que a solidão é o teste da grandeza. Só o espírito forte suporta o peso de pensar por conta própria. O fraco busca companhia para se distrair da própria pequenez. Ele se dissolve na multidão para não enfrentar o vazio interior. O homem livre, por outro lado, transforma a solidão em força. Ele não a vê como ausência, mas como presença. O espaço onde o ser pode crescer sem interferência. Kierkegaard chamava isso de fé silenciosa. A capacidade de permanecer só sem se sentir perdido. Nietzsche chamava de integridade trágica. O poder de afirmar a própria existência mesmo sem eco. Ambos viam na solidão a condição do verdadeiro autodomínio. Amar, criar, pensar, tudo isso nasce do silêncio em que o indivíduo se encontra consigo. Mas o homem moderno teme esse encontro. Ele preenche cada instante com ruído, informação, distração, qualquer coisa que o impeça de ouvir o que o próprio coração tem a dizer. Kierkegaard diria que esse medo é o novo inferno, o inferno da superficialidade. Nietzsche chamaria de fuga da vontade. A liberdade só floresce em quem aprendeu a estar só. Porque é na solidão que descobrimos o que realmente queremos, e o que apenas repetíamos por medo de estar em silêncio. A liberdade é o campo onde nasce o sentido, ou o vazio. Kierkegaard dizia que o homem é condenado a buscar significado, e é essa busca que o separa dos animais. Mas a modernidade transformou a liberdade em um jogo de distrações. Diante da ausência de propósito, o homem tenta substituir o sentido por estímulo. Ele quer sentir algo o tempo todo, porque não sabe mais por que vive. A liberdade sem propósito se torna o mais silencioso dos sofrimentos, o de existir sem direção. Nietzsche via isso como o ápice do niilismo. O homem moderno, dizia ele, é livre de todas as antigas amarras, mas também livre de todo sentido. Ele destruiu os deuses, rejeitou os valores antigos e ainda não criou os próprios. Flutua entre o que foi e o que não sabe ser. O resultado é uma liberdade vazia. A sensação de poder tudo e não desejar nada. É o deserto do espírito. Kierkegaard chamava esse deserto de angústia do possível. A ausência de sentido cria uma fome que nada sacia. O homem tenta preenchê-la com trabalho, consumo, prazer, conhecimento, mas quanto mais acumula, mais sente falta. A liberdade que não é guiada por propósito se transforma em labirinto. O homem corre de um desejo a outro, de um projeto a outro, e no fim, percebe que tudo é apenas movimento sem destino. Nietzsche via nesse caos a oportunidade de criação. Ele dizia que quando o sentido externo morre, o homem é obrigado a criá-lo por si mesmo. É nesse ponto que o espírito livre nasce. Quando o indivíduo, cansado de buscar fora, começa a construir dentro. O homem que cria o próprio sentido transforma o desespero em força. Ele não precisa de mandamentos, porque sua vontade é sua lei. A liberdade, então, deixa de ser vazio e se torna arte. Kierkegaard via esse mesmo processo como ato de fé. Não fé cega, mas fé no próprio existir. É o salto de quem decide acreditar que a vida tem valor, mesmo quando nada garante. Essa escolha é o núcleo da liberdade autêntica. Viver como se o sentido existisse, e ao fazer isso, criá-lo.
Nietzsche chamava isso de afirmação da vida. Ambos sabiam que o sentido não é encontrado, é construído, e que essa construção é o trabalho mais difícil e mais divino que o homem pode realizar. O homem moderno, no entanto, teme essa responsabilidade. Ele prefere buscar respostas prontas a criar as próprias. Mas o preço da dependência é o tédio. Kierkegaard diria que a falta de sentido é o castigo de quem não ousa crer. Nietzsche diria que é o preço de quem não ousa criar. A liberdade é o espaço entre o absurdo e a fé, entre o nada e a criação. Quem recua, cai no desespero. Quem avança, encontra o sentido. O homem livre não vive em busca de significado. Ele o fabrica, um ato de cada vez. A liberdade é o espelho onde o homem encontra Deus, ou a ausência dele. Kierkegaard dizia que a liberdade é o dom e o peso concedido por Deus ao homem. Ser livre é poder escolher entre o bem e o mal, entre o ser e o nada. E é exatamente essa escolha que nos condena à angústia. Porque, diferentemente das criaturas que obedecem ao instinto, o homem precisa decidir quem quer ser. Ele é autor e juiz de si mesmo. E esse poder, embora divino, é insuportável para muitos. Nietzsche, por outro lado, proclamou que Deus estava morto, e que com ele morreu também a antiga bússola moral. O homem moderno, liberto do mandamento divino, agora carrega o peso de criar seus próprios valores. Essa é a mais terrível das liberdades. Não há mais lei universal, apenas responsabilidade pessoal. E quando o homem não é capaz de suportar esse fardo, cria novos deuses, ideologias, sistemas, gurus, para entregar novamente o que não soube sustentar. Kierkegaard via nesse comportamento a negação da fé autêntica. Ele dizia que a verdadeira fé não é submissão cega, mas escolha consciente. O homem de fé é o que ousa escolher Deus livremente, sem garantias, sem provas. É o salto no escuro, o risco do amor absoluto. Para ele, o desespero moderno não é a falta de crença, mas o medo de crer. Porque acreditar é comprometer-se, e comprometer-se é perder o conforto da neutralidade. Nietzsche via a mesma covardia sob outra forma. O homem que nega Deus, mas não tem força para substituí-lo. O que permanece preso entre o antigo e o novo, entre o dever e o vazio. Ele dizia que poucos são fortes o bastante para suportar o caos da liberdade total. A maioria prefere a segurança do dogma, mesmo que o dogma mude de nome. Assim, o homem moderno se ajoelha novamente, não diante de Deus, mas diante das suas próprias criações. Kierkegaard acreditava que a verdadeira liberdade espiritual nasce quando o homem escolhe com fé, quando, diante do absurdo, afirma o sentido mesmo assim. Nietzsche dizia que essa liberdade nasce quando o homem se torna criador de si, quando transforma o caos em valor, o desamparo em poder. Ambos viam a liberdade como o espaço onde o humano e o divino se encontram, não em obediência, mas em criação. A liberdade, então, é a herança e a prova. É o presente que nos torna semelhantes aos deuses, mas também vulneráveis como crianças. Kierkegaard diria que a fé é o modo mais elevado de usar a liberdade. Nietzsche diria que a criação é o mais divino dos atos humanos. Ambos diriam que o homem que recusa essa tarefa perde o direito de se chamar livre. O homem que busca fugir do peso da liberdade acaba sempre encontrando outro mestre. O que aceita esse peso, em silêncio, toca o sagrado. Finalmente, a liberdade se revela pelo que sempre foi. Não um direito, mas uma responsabilidade. Kierkegaard dizia que o homem nasce para escolher, e cada escolha é um testemunho do que ele acredita ser o sentido da vida. Fugir dessa responsabilidade é o mesmo que recusar existir por inteiro. A liberdade não é leve, é um fardo sagrado. Carregá-la exige consciência, coragem e fé. O homem que busca a liberdade apenas como prazer descobrirá cedo que ela cobra um preço: o de enfrentar a própria verdade sem máscaras. Nietzsche via essa verdade como o destino do espírito forte. Ele dizia que o homem livre é aquele que ama o peso da vida, não o que tenta fugir dele. A liberdade, para ele, é o exercício de afirmar tudo o que é, inclusive o sofrimento. O homem que vive tentando escapar da dor não é livre, é escravo do medo. A verdadeira liberdade é dançar com o inevitável, transformar o trágico em força, o limite em criação. É o amor fati,
o amor pelo próprio destino, com todas as suas imperfeições. Kierkegaard acreditava que o homem livre é o que age com fé, mesmo sem garantias. Nietzsche dizia que é o que age com vontade, mesmo sem esperança. Ambos entendiam que a liberdade não é conforto, mas risco. O risco de viver sem certeza, de caminhar sem mapa, de escolher sem saber o resultado. A liberdade é o salto. E saltar é o que nos torna humanos. O homem moderno ainda tenta escapar desse salto. Ele disfarça o medo com movimento, a dúvida com opinião, o vazio com barulho. Mas nenhuma dessas fugas o salva de si mesmo. Porque a liberdade, cedo ou tarde, o alcança. Ela o espera no silêncio da noite, quando todas as distrações cessam e só resta a pergunta que ele tentou adiar: o que estou fazendo da minha existência? Kierkegaard diria que é nesse instante que o homem se encontra com Deus. Nietzsche diria que é nesse instante que o homem se cria como Deus. Ambos diriam que nesse instante ele finalmente é livre. A liberdade não é a ausência de correntes, é o poder de carregar as próprias. É o ato de transformar o peso da escolha em expressão de vontade. É a coragem de dizer sim a vida inteira, à alegria e à perda, à dor e ao milagre. O homem que compreende isso descobre que a liberdade não é o fim, mas o início. Não é a fuga do destino, mas a aceitação de que ele é seu próprio destino. Kierkegaard chamaria isso de fé em movimento. Nietzsche, de vida afirmada. E talvez a verdade final seja simples e terrível. O homem nasce livre, mas só se torna livre quando aceita o peso de ser. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.